Foi divulgado ontem um balanço sobre o programa Crédito do Trabalhador, criado pelo governo Lula para conceder empréstimos a juros menores. Segundo o balanço, que foi divulgado pelo Ministério do Trabalho, a primeira semana do projeto em vigor terminou com quase 194 mil contratos firmados, num montante de mais de 1,28 bilhão em empréstimos. Antes de passar para essa análise das polêmicas do programa, vamos entender então como ele funciona. Eu vou pedir para a nossa direção de TV colocar essa arte para o nosso espectador entender. Então, é um programa para trabalhadores CLT, né? As pessoas que têm, inclusive, trabalhadores rurais e trabalhadores MEI, empregados MEI. Então, eles têm essas vantagens para esses empréstimos. E como ele funciona? Você vai... Perdão. O trabalhador vai ao aplicativo, né, o carteira de trabalho digital, e simula esse empréstimo com os bancos que estão ali associados ao governo para concedê-los. Então, ele faz essa simulação e aí ele pode contratar ou não essa oferta desses bancos que são oferecidos pelo aplicativo da carteira digital. E aí, essas parcelas desse empréstimo, né, o pagamento desse empréstimo, ele é descontado diretamente em folha, né? Então, você, o trabalhador, toma esse empréstimo e aí o pagamento sai direto ali do salário dele, sem que ele precise pagar um boleto, sem que ele precise colocar num cartão de crédito, por exemplo. E aí, ele pode usar, caso ele seja demitido, caso esse trabalhador seja desligado do emprego, ele pode usar o FGTS, o saldo do FGTS, no montante de até 10% do saldo, ou então a multa rescisória, 100% da multa rescisória que ele receber ao ser demitido. E aí, essa vantagem que o governo oferece nesse programa, que ele pretende aumentar esse crédito, esse acesso ao crédito, são as taxas menores de juros. E aí a gente passa para as intenções, né, Lu? Quais são as intenções do governo nesse sentido com esse programa de empréstimo consignado? Então, Dani, quando o governo começou a discutir esse assunto, a intenção era oferecer condições de crédito consignado semelhantes às oferecidas por bancos a servidores públicos e a pensionistas do INSS, a aposentados, porque esse público de servidores e de aposentados, eles têm uma garantia de salário na conta todo mês. Então, os bancos têm uma garantia maior de que as parcelas de um empréstimo vão ser pagas. Isso é diferente de trabalhadores da iniciativa privada, que podem ser desligados de maneira muito mais fácil, complicando aí o pagamento de empréstimos. Então, o governo entrou com esse programa para tentar reduzir os juros de empréstimos consignados oferecidos a trabalhadores da iniciativa privada, mas isso com algumas condições que foram, inclusive, bem criticadas. Por exemplo, o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, como garantia para pagamento desse empréstimo. Isso foi um ponto bastante criticado. A gente tem observado o governo atuar para reduzir os juros desse programa Crédito do Trabalhador, mas ainda assim é alvo de críticas. E a gente lembra, Dani, importante que esse programa ele foi criado via medida provisória, ou seja, é um ato assinado pelo presidente Lula que vai para o Congresso Nacional e precisa de aprovação em até 120 dias. Enquanto isso, dentro desse intervalo, a partir da publicação e até a aprovação pelo Congresso Nacional, o programa ele entra em vigor, os empréstimos podem ser concedidos, mas ele precisa dessa aprovação e caso não seja aprovado, esse programa ele pode perder a validade. Vamos, então, acho que é bom a gente dar uma contextualizada na questão dos juros menores, né? De por que o governo acaba conseguindo esses juros menores com esse tipo de empréstimo, por que o consignado consegue juros menores, é porque os bancos levam em consideração o risco de inadimplência na hora de impor suas taxas de juros. Então, se você tem, por exemplo, um emprego estável, que tem uma garantia ali de que haverá o pagamento daquela dívida, os juros desses empréstimos são menores para você, porque além, né, de outros fatores de mercado que a gente traz aqui em seguida, existe esse risco de inadimplência que move justamente o aumento ou não da taxa de juros para quem for tomar esse empréstimo. E aí, a partir do momento que o governo oferece esse convênio, né, com bancos, a partir do desconto em folha de empresas privadas, e aí a partir do momento que você tira um pouco dessa instabilidade da demissão e passa para o FGTS, né, esse fundo que todo trabalhador tem, todo trabalhador CLT tem,
para essa emergência de ser demitido, você coloca esse fundo como garantia, você consegue entregar aos bancos mais estabilidade, digamos assim, mais previsibilidade a respeito do pagamento dessa dívida. Então, você tem 3 frentes aí para o banco receber. Você tem o desconto direto em folha, enquanto o trabalhador está empregado. Você tem o FGTS, 10%, né, um correspondente a 10% do fundo, se ele for desligado, ou ele também pode optar por 100% da multa rescisória como garantia de pagamento do empréstimo. Essa multa rescisória, lembrando, ela corresponde a 40% do saldo do FGTS do trabalhador. Então, a empresa, quando ela demite um trabalhador, ela precisa pagar essa multa rescisória a ele, e é justamente essas garantias que permitem que os juros sejam ali menores, mas não está exatamente assim, né, Lu? A gente tem uma expectativa do governo que esses juros sejam a partir de 1,6% ao mês, mas que não está exatamente acontecendo ainda do jeito que o governo quer, né? Exatamente, a gente tem visto ali perto dos 3%, um pouco acima, alguns bancos ofertando um pouco abaixo, mas isso tem tido uma variação muito grande, e essa é também uma das críticas que a oposição tem feito, né? A oposição pegou esse programa e tem usado justamente esse como um dos argumentos para atacar esse programa criado pelo governo Lula, Dani. E mais um outro argumento, né, que foi bastante polêmico, é o uso político desse programa, num sentido de promover o governo mesmo do presidente Lula, e não exatamente o programa que a gente teve até a polêmica da agora ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, né, Lu? Exatamente, e não só promover o governo, mas promover a imagem pessoal do presidente Lula. Por quê? Gleisi Hoffmann publicou um vídeo, a gente vai ver, chamando esse programa de empréstimo do Lula. Ela falou, apertou o orçamento, o juro está alto, pega o empréstimo do Lula. A questão é que existe um artigo na Constituição Federal, Dani, que fala sobre o princípio da impessoalidade da publicidade. Eu separei ele aqui para a gente ler. Ele diz o seguinte, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, o problema aqui nesse vídeo divulgado por Gleisi Hoffmann foi justamente o uso do termo empréstimo do Lula. Essa questão, essa forma de divulgação, inclusive, foi alvo de uma denúncia oferecida pelas bancadas do Partido Novo na Câmara dos Deputados e no Senado ao Tribunal de Contas da União. Várias outras frentes também pediram a investigação desse vídeo, dessa forma de promoção do crédito do trabalhador promovido pelo governo Lula. O nosso especialista em relações internacionais, editor de opinião de Tempo, Frederico Duboc, está aqui com a gente para falar do internacional daqui a pouco, mas a gente vai trazer ele para essa conversa também para comentar. Antes, vamos só assistir a esse vídeo que foi publicado e depois apagado pela Gleisi Hoffmann por motivos óbvios, né, devido aos problemas que ele causou. Vamos ver. Apertou o orçamento, o juro está alto, pega o empréstimo do Lula. O governo Lula liberou o crédito do trabalhador, uma nova linha de empréstimos consignados para quem trabalha com carteira assinada, com juros muito mais baixos. Como é que você pega? Solicite diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Autorize o acesso aos dados e em 24 horas você receberá ofertas de crédito. O empréstimo é descontado diretamente da sua folha de pagamento e você pode usar 10% do seu saldo do FGTS como garantia e, em caso de demissão, 100% da multa rescisória. Já tem um consignado e agora? Não tem problema. A partir do dia 25 de abril, você poderá usar esse programa para migrar suas dívidas, trocando o juro mais alto que está pagando pela taxa mais em conta do empréstimo do Lula. Bom, Fred, pode ir. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Luciene. Olha, dentro dessa perspectiva que nós estamos vendo aí da Gleisi Hoffmann falar do empréstimo de Lula, inclusive com o risco significativo, né, como você falou, da questão da legislação do direito administrativo e das leis, isso daí não é um risco muito grande ela ter apostado numa queda do problema da popularidade do Lula e criando esse empréstimo do Lula, Luciene? O que você pode me falar sobre isso?
Então, Fred, bom dia para você. A gente lembra, eu acho que é importante a gente fazer um contexto de que o presidente Lula ele passou os dois primeiros anos desse terceiro mandato dele com uma equipe de comunicação e em janeiro ele resolveu mudar essa equipe, né? Ele contratou o marqueteiro Sidônio Palmeira para comandar a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, justamente para mudar a estratégia sobre como o governo conversa com a população sobre as ações que o presidente assina, que os ministérios assinam, sobre ações voltadas à população. E o foco foi justamente nesses 3 primeiros meses do ano de 2025. E, claro, a gente pode entender que o vídeo de Gleisi Hoffmann, quando ela pensou nesse conteúdo, ela deve sim ter pensado em uma forma de promover um ato do presidente Lula, conversando melhor com a população. Tanto que ela começa esse vídeo falando do empréstimo do Lula, mas logo depois ela faz uma espécie de tira-dúvidas. Ela fala, como que eu posso pegar esse empréstimo? Eu tenho um empréstimo em outro banco, eu posso migrar? E ela tira essas dúvidas colocando as orientações. Então, o objetivo foi sim esse, mas é preciso observar as regras da administração pública e essa regra da impessoalidade da publicidade, ela deve sim estar presente em todas as formas de comunicação. Tanto que isso virou uma crise, um problema que o governo Lula, que a comunicação do governo Lula está precisando lidar. Não à toa, Gleisi Hoffmann apagou esse vídeo e manteve nas redes sociais dela somente vídeos sobre esse programa de caráter orientativo, de caráter informativo. Mas com essa pegada institucional mesmo, né? Que é o que deveria ter sido feito desde o início, né, Lu? Eu acho que a gente tem uma questão, assim, para a gente comentar rapidamente sobre esse empréstimo e sobre essa abertura de crédito para a população, que é justamente o efeito rebote que isso pode gerar. A gente tem falado muito disso daqui, dessa questão do efeito rebote, até pensando no noticiário internacional, né, Fred, a respeito das medidas de Donald Trump, enfim. Mas a gente tem hoje uma política de Banco Central, por exemplo, aumentando a taxa de juros, a taxa básica de juros, a Selic, que hoje está no maior patamar desde 2016, que a gente tem aí em 14,25%, que é uma taxa na qual os bancos também se baseiam para definir os juros dos seus próprios créditos. Então, quando você tem uma política contracionista do Banco Central, uma política que quer justamente frear o consumo, frear a circulação de dinheiro por motivos de inflação em alta, quando você tem medidas que colocam mais dinheiro em circulação, que é, por exemplo, nessa medida de crédito que o governo Lula apresenta como solução, enfim, porque as pessoas estão realmente precisando de dinheiro, há um conflito, né, de agendas aí, assim. Você tem um Banco Central que atua pela contração da economia, pela redução da circulação de dinheiro, mas, por outro lado, você tem um governo que que coloca esse dinheiro em circulação ainda mais, que vai ali entregar mais crédito à população. E, claro, quero deixar muito claro aqui que não é uma crítica exatamente ao acesso ao crédito, né? Acho que todo mundo precisa ter poder de compra, na verdade. E poder de compra não é só crédito. Você precisa entregar condições para as pessoas terem poder aquisitivo, para elas conseguirem comprar num supermercado. Você tem a comida cara? Não, vamos oferecer crédito, vamos oferecer endividamento. A gente tem até uma pesquisa da CNC, a Confederação Nacional, né, de Comércio e Serviço, que faz essas pesquisas mensalmente a respeito do endividamento dos brasileiros, e a gente tem um quadro aí que nosso espectador assiste, que em fevereiro a gente teve um total de endividados de 76,4%, um aumento aí pequeno, né, em relação a janeiro, que era de 71,1%, e as dívidas em atraso também reduziram, que foi aí de 28,6%, enquanto 12,3% das famílias dizem não ter condições de pagar essas dívidas. O que a gente tem nesse quadro? Apesar de ter uma redução entre janeiro e fevereiro, a gente tem um aumento, né, em alguns fatores aí, principalmente nessa falta de condição de pagar, em relação a fevereiro de 2024. Então, uma análise que é feita por especialistas até da CNC aponta que, na verdade, as pessoas acabam tomando empréstimos, se endividando para pagar dívidas. Então, você tem dívidas antigas ali, por exemplo, de um cartão de crédito que tem um juros muito alto, aí você toma um crédito, um empréstimo, para pagar essa dívida, você faz outra. Então, você tem a dívida em atraso reduz, porque você paga aquelas que já estão ali, né, batendo na porta, mas
mas você cria novas. Então, acaba gerando uma bola de neve que pode embolar o consumidor, pode embolar a população, a vida financeira de quem pega esses empréstimos. Então é importante que na hora de simular, né, Fred, na hora de pegar esse empréstimo, de decidir por realmente contratar esse crédito, que o consumidor, que o trabalhador, ele analise com muita frieza e com muita cautela a situação financeira e até essa situação financeira de longo prazo, né? Porque pode gerar um efeito cascata. Como a gente viu ali, 7 em cada 10 brasileiros são endividados. 3 em cada 10 com muita dificuldade de pagar. Isso explica essa corrida, né, Luciene, para o crédito consignado, que é um crédito relativamente mais fácil de contratar do que... Relativamente não, ele é seguramente mais fácil de contratar do que o crédito normal dos bancos. E com um risco nesse específico aí, que é exatamente você afetar as garantias do trabalhador dentro do fundo de garantia, né, que é no momento que ele mais precisa, seja na demissão ou no caso de uma doença, que são 2 dos critérios para você resgatar o fundo de garantia, ou um outro recurso que é extremamente necessário, que é a multa compensatória quando você é demitido sem justa causa. Então, é uma questão que deve ser levada com muito critério na hora de contratar esse tipo de empréstimo, né? É uma solução rápida, mas não é uma solução que vai assim, né? Que vem sem consequência, né? É uma solução que pode ali gerar outras questões. Então, é importante que quem nos assiste, que está pensando, que tomou, enfim, esse empréstimo, está pensando em contratar esse crédito, que realmente avalie essa situação. É o óbvio que precisa ser dito, né, Dani? Empréstimo é dinheiro emprestado e ele precisa ser devolvido em alguma hora. Então, as famílias precisam pensar nessa devolução que precisa ser feita aos bancos, que não vai deixar de cobrar quem pega esse empréstimo. E, claro, tanto internautas que criticaram Gleisi Hoffmann por esse vídeo que ela publicou nas redes sociais dela, cobraram, inclusive, uma campanha de educação financeira do governo Lula, que também é necessária nesse caso.